Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 7 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Então, nós iremos retomar o nosso finalzinho do capítulo 1. Nós vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer uma rápida recapitulação do capítulo 1, intitulado O Vale dos Suicidas. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos essa imensa oportunidade que tu nos dás de nos reunirmos para estudo tão profundo, tão esclarecedor e tão atual. Ajuda-nos a compreender as lições, as leis que nos regem e, acima de tudo, entender a tua misericórdia em tudo que se passa. Obrigada pela sua oportunidade e ajuda-nos hoje e sempre a caminhar contigo. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos Camilo falar da singular caravana que visitava o antro de sombras de tempos e tempos. E ele descreve como essa caravana, que tem lanceiros protegendo a caravana, tem senhoras na caravana, tem médico na caravana, e o que todos têm é uma cruz, né, azul celeste, e onde está escrito Legião dos Servos de Maria. E essa caravana era guiada por uma voz que ele não sabia de onde vinha, e essa mesma voz, ela fazia chamada dos prisioneiros que seriam socorridos. Lembra que ele diz que lá ninguém tinha nome, tinha número. As cavernas eram numeradas e era sombra, escuridão, e eles se perdiam e brigavam, e um abusava de outros, etc, etc. Mas uma coisa singular dessa caravana, e isso é o que distingue essa caravana, é assim, a chamada pelo nome. O que nos distingue enquanto seres humanos é o nosso nome. Se eu perguntar para vocês quem sou eu, a primeira coisa que a gente diz é o nosso nome, apesar de que a gente não é isso. Mas eles estão tão enraizados nisso, e isso é uma atitude de respeito que essa caravana tem, e essas pessoas que eram chamadas pelo nome, os que iam ser socorridos, eles eram colocados em macas e levados para carros, e carros puxados por cavalos belíssimos. E para onde iam? SDS, ele não sabe. Então, semana passada, vocês se depararam com a nossa irmã Aramita, recordou aí dos cavalos, né? Eram puxados por formosas parelhas, que é par de cavalos, também brancos, nobres animais cuja extraordinária beleza e elegância incomum despertariam nossa atenção se estivéssemos absorvidos dentro do nosso âmbito pessoal. Então, quando você fala num cavalo no mundo espiritual, quando nós vamos ler as obras de André Luiz, nós vamos também nos deparar com cachorros e com alguns pássaros. Partindo desse princípio, você pensa o quê? Existe sim animais no mundo espiritual. Nós temos aí vários vídeos de pessoas falando o que Chico falou. Mas Chico não está aqui para dizer se falou ou não. Hoje, quando eu digo Chico falou, eu digo está no pinga-fogo. Tem um vídeo, porque o Chico não escreveu nada pessoal da ideia. Ele psicografou, mas ele não escreveu nada. Então, independente, nós vamos pegar a obra básica, tá bom? Para a gente entender bem. Se nós pegarmos a questão 597 de O Livro dos Espíritos, onde ele vai falar dos 3 reinos, Kardec perguntou assim:
Visto que os animais têm uma inteligência, que é o instinto, porque é uma inteligência rudimentar, que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Ele diz sim, existe um princípio, e que sobrevive ao corpo. Então, o corpo do animal, morrendo, acabando a vida física do corpo de um animal, ele tem um algo, ele tem um princípio. Óbvio, a gente está falando de princípio, o átomo tem. Por que o cachorro, o gato, o cavalo, o periquito, o papagaio não terão? Aí ele pergunta 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Olha a pergunta. É uma alma semelhante à do homem? Resposta. É também uma alma, vírgula, se quiserdes. Dependendo do sentido que se der a esta palavra. Qual a palavra? Alma. Mas é inferior à do homem. Aí ele vem, que essa é a que eu mais gosto. Entre a alma dos animais, se tu quiseres chamar de alma, e a do homem, há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Ele poderia dizer em Jesus, não, ele falou da alma do homem e Deus. Então, é uma distância infinita. Porque mesmo o espírito crístico, ele já reflete Deus 100%, mas ele está a caminho, ele está no processo dele de evolução. Ele já vê Deus, ele já enxerga Deus, ele já entende Deus, um espírito crístico. Mas ele fala aqui de uma distância infinita, quando ele coloca na condição de homem e na condição de Deus. Tu quer chamar de alma? Chama. A gente já percebeu que os espíritos, eles não se preocupam muito com palavras. Chama do que você quiser. Então, existe algo? Existe. No átomo já existe. Paramos no livro dos Espíritos, aí vamos para o livro dos Médiuns. Oi, Mita. Quando ele diz que essa distância entre a alma do homem e a alma de Deus, e Deus, ele quer dizer assim, não tem nem comparação. Não tem, infinito. Não é igual, isso não existe, entendeu? Não é a mesma coisa. Tu pode chamar de alma, porque as palavras de vocês são pobres, mas não tem comparação. Aí no livro dos Médiuns, gente, eu não posso pegar o espiritismo e sair adaptando segundo as ideias particulares de grupos. Eu estaria sendo leviana com a doutrina espírita. Então eu tenho que respeitar essa doutrina. Então nós temos que ir na fonte. E qual é a fonte da doutrina espírita? São as obras básicas. Então, essa questão aqui do Livro dos Médiuns, capítulo 25, intitulado Evocações, item 283, está muito claro. O Kardec perguntou assim, pode-se evocar o espírito de um animal? Porque lá no livro dos Espíritos, diz, pode chamar de alma? Pode. Mas você só tem que entender a distância que existe entre a alma de um homem e a alma de um animal. O nome pouco nos importa. Aí aqui ele pergunta, então pode evocar a alma de um animal? Resposta. Depois da morte do animal, questão 283 do Livro dos Médiuns. E quem responde aqui não é o fulano e nem o cicrano, é espírito superior. Depois da morte do animal, o princípio inteligente, por um acaso os espíritos responderam, o espírito do animal? Como é que eles já responderam? Princípio inteligente. O princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos, ali usa o termo espíritos, incumbidos disso. Então, o que nós aprendemos aqui? O animal ele tem um princípio inteligente e existem espíritos responsáveis. Para o quê? Espíritos incumbidos disso. Para animar, é logo utilizado por espíritos responsáveis por isso, para animarem o quê? Novos seres.
Eles não têm vontade, eles não têm consciência. Quando você olha, eu tenho animais dentro de casa, não tenho absolutamente nada contra animal. Mas eu não vou enlouquecer querendo humanizar um animal. Tem muitos espíritos dando gargalhada de muita gente. Tratando animal como ser humano e desprezando o ser humano. Tem mulheres chamando o cachorro de filho e diz, vem cá com a mamãe. Já vi um espírito dizer, é isso que ela é, uma cadela. Dando gargalhada. Eu ouvi. Então o povo está enlouquecendo. A gente se sensibiliza com um gato, com um cachorro e não sensibiliza com uma criança abandonada, com um idoso abandonado. Que humanidade é essa que nós estamos construindo? De hipocrisia? Nós estamos gastando milhões e bilhões com aquilo que nós aprendemos a chamar de pet. O que os Estados Unidos gasta com pet alimentaria toda a África. É ultrassonografia, é não sei mais o quê, não sei mais o quê. Tem até salão de beleza, de relax, para massagem. E se gastando, e se gastando. Isso quer dizer o quê? Que você não tem que cuidar do animal? Tem, mas é um animal, ele não é moral. Aí alguém diz, mas a carinha dele... Muitos de nós projetamos as nossas mazelas nos animais. Eles têm uma expressão? Tem, mas eles não são morais, eles não têm uma consciência moral. Então, o princípio inteligente que está estagiando nele, existem espíritos que ali retiram e já direcionam para uma nova encarnação. Por quê? É logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso, eles são responsáveis por isso. Para animar novos seres, nos quais ele quem? O princípio inteligente continua a obra de sua elaboração. Porque o princípio inteligente ele está sendo elaborado até para um dia ser um espírito. E você pensa que ele vai se transformar em espírito aqui na Terra? Você acha que quando nós estagiamos como um princípio inteligente também foi aqui na Terra? Óbvio que não. Basta a gente ler com muita atenção o Livro dos Espíritos e o livro A Gênese, que fica bem claro. Então a humanidade está invertendo os valores e estamos sendo chacota para muitos espíritos perversos. E a gente acha lindo dizer que gastou 25 mil reais tratando um cachorro. E nós temos crianças morrendo na fila com câncer, sem ter uma medicação para tomar. Então, estamos enlouquecendo. Estamos enlouquecendo. E aí ele diz, assim, vírgula, no mundo dos espíritos não há espíritos errantes de animais. Não existe. Não há, esse A é de existir, não existe. Espíritos errantes. Errante é o quê? Aguardando uma nova encarnação. Mas somente espíritos humanos. Isto responde a vossa pergunta? Aliás, ele não pergunta não, ele afirma. Isto responde a sua pergunta. Então não existe. Por quê? Qual o propósito da erraticidade? É eu me identificar como espírito. O princípio inteligente que habita no animal é espírito? Não. O que ele tem que aprender no mundo espiritual? Me diga. Se quando eu falo no ser espiritual, eu estou falando no ser moral. Mas tia, o que é esse cavalo? Criação mental. Vá ler o livro A Gênese sobre os fluidos que você vai entender o que é uma criação mental. Pegue o próprio livro Missionários da Luz, que lá você vai entender o que são criações mentais. E no Memória de Suicida nós vamos nos deparar com isso toda hora. O que é o vale, se não uma criação mental? E é autêntico, passa a ser mental. Ficou claro isso? Então,
Então, existe erraticidade para o animal? Não. Mas, tia, o fulano falou, o fulano está errado. Agora, eu como espírita, eu não posso divulgar o erro. Não tente humanizar um animal. Tente se curar dessa doença. Porque passa a ser um processo patológico. Quase uma loucura. Eu querer achar que animais são gente. Bater parabéns. Bolo. Roupas. Daqui a pouco a gente está fazendo um quartinho. Já tem. Estou até me dizendo aqui que já tem. Então, olha o nível da humanidade. Então, nós temos que começar a repensar nesse processo que a sociedade como um todo, o mundo inteiro, isso é o mundo inteiro. Uma vez uma pessoa falou assim, estava na Itália. Um casal tinha lá os seus cachorros. E ele, na condição de um que fez direito e era contador, pensa em números. Quem é que paga a aposentadoria de quem hoje está aposentado? Hã? Os ativos. São os ativos, que está recolhendo os impostos. Então ele olhou para aquele casal e disse, vocês não terão filhos? Ele olhou e disse, mas nós temos filhos, os nossos cachorros são os nossos filhos. E ele, muito prático, respondeu, mas eles não pagam impostos. Então, se todo mundo decidir ter cachorro e gato como filho, quem que vai pagar os impostos? Ah, dá trabalho. Sim, viver dá trabalho. Viver dá trabalho. Aí a Mita está aqui. Ah, tia, termina. Vê a 36A, porque essa é a que dá um nó, né, Mita? Kardec pergunta, como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas tenham recebido resposta? Tem até o caso do passarinho aqui. A pitacilga, né? Sabe o que os espíritos responderam? Evocai um rochedo. Evocai uma pedra. E ele vos responderá. Existe sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Então, nós temos um número muito grande de espíritos que zombam, levianos, e que dão gargalhadas das nossas atitudes ridículas e medíocres. Eu digo uma vez, eu fazendo um diálogo, o espírito deu gargalhada. É isso que ela é, uma cadela. Porque ela não é digna de ser mãe de gente, só de bicho. Então vamos repensar no que temos feito de nossa vida. Eu não estou em nenhum momento dizendo aqui, porque as pessoas são muito melindradas. O Raul diz que espiritismo não é para quem quer, para quem aguenta. Então, a gente não é contra animais. Eu tenho um gato e 12 cachorros. Tem gente que se incomoda até de eu te chamar de animal. Mas quer que eu chame de quê? De gente? É pet, é animal. Animal. Eu tenho 12 cachorros e um gato. Trato deles como animais que são, porque eu não posso desrespeitar a experiência que eles estão vivendo. Ficou claro isso? Então, quando falar em cavalo, nas aves, porque tem árvores, tem flores, tudo isso tem. E a gente fica bem claro na obra de André Luiz, Missionário da Luz, que é o quê? Criação mental.
Difere daqueles que ele vai comentar lá no livro Libertação. Lembra dos monstros? Lembra? Aí sim são espíritos que deformaram o seu perispírito. Aí já é outra coisa. Mas não são animais, não são monstros. São pessoas que se portaram como monstros aqui na Terra e que deformaram o seu perispírito. Alguma pergunta? A colega está perguntando sobre a colônia Nosso Lar. Se tudo aquilo ali é uma criação do grupo. Sempre lembrando, é uma criação. Tudo no mundo espiritual é criação mental. Tudo. Por isso é que cada grupo cria o que está de comum acordo com o seu nível, entendeu? O seu nível mental. Por exemplo, quando a gente fala do vale, é uma criação de quem? Dos espíritos que lá estão. Mas não é uma criação assim, Débora. Eu vou criar isso, eu vou criar aquilo. Não. No caso deles, desses espíritos, é inconsciente. E isso não acontece, Débora, só no mundo espiritual. Aqui nós também estamos criando. A tua casa, ela está muito bem arrumadinha, fisicamente falando. Você se depara com aquilo. Exatamente. Mas existe também o teu espaço espiritual dentro da tua casa. Que pode ser de harmonia, como pode ser de tudo bagunçado, escuro, paredes escurecidas, entendeu? Que é resultado do grupo. Mesmo eu estando encarnado, eu posso estar aqui com o rostinho todo arrumadinho e perfumado, mas o meu corpo perispiritual pode ser deformado. Por isso é que os espíritos nos falam de um mundo ilusão. Então, a minha casa parece ser limpa e cheirosa, mas espiritualmente ela pode ser monstruosa, um verdadeiro vale ali dentro. Mas eu acredito, eu me iludo que está tudo muito bem. Então, quando você fala de criação mental, é algo constante e muito inconsciente, se for necessário. Então, quando você vai para a colônia Nosso Lar, que está envolvida com o estado do Rio de Janeiro, é uma das colônias. Se nós pegarmos o início da colônia, ela foi colonizada por quem? Por portugueses. E que no início tinha ocas. E lembra da confusão lá do Nosso Lar? Porque o povo queria se alimentar de carnes. Aí tu vai dizer, mas é a carne aqui? Não, criação mental. Mas ainda o vício da alimentação. E isso foi uma luta no mundo espiritual. Lembra? Várias e várias reuniões para tentarem tirar isso. Então, ou seja, quando você fala de mundo espiritual, eu estou falando da minha ação, do meu pensamento sobre o fluido, sempre criando. Então, ali no Nosso Lar, quem são os responsáveis pela alimentação? Lembra? Tem aqueles responsáveis pela vestimenta, tem responsável pelos transportes, tem os ministérios. Então, cada um que tem capacidade de, entendeu? A capacidade de, já sabe como manipular. Todas essas colônias, elas existem paralelamente. É necessário, por quê? Quando a gente fala de colônia, nós estamos falando desse período de erraticidade. A colônia é a erraticidade. É aquele processo que você precisa passar um tempo e voltar. E detalhe, é bem próximo da crosta. Porque quando a gente fala de mundo espiritual, a gente está falando de vários níveis. Então o André esteve aqui na colônia Nosso Lar. Mas tem milhões de outras, dependendo do seu grau de evolução espiritual. Agora, mesmo dentro do Nosso Lar, tem espíritos mais evoluídos, responsáveis por aqueles que estão em um processo menor de evolução, tá? Só espírito superior manipula fluido? Não. Todos nós. Por bem ou por mal. Todos nós. Por isso que a gente tem que ler o livro intitulado Os Fluidos, do livro A Gênese, de Allan Kardec. Aí a gente consegue entender, adquirir uma responsabilidade muito maior com o que pensamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Pensou, manipulou. Pensou, plasmou. Por isso que o nosso Senhor Jesus falava do pecado por pensamento. Entendeu? Então, pensou, plasmou. Nós vamos ver muito isso na obra Memórias de um Suicida. Gente, eu achei tão interessante, eu estava orando, estudando Memórias de um Suicida, e eu digo, eu queria entender
Em que momento é Camilo? Em que momento é Leon Denis? Juro para vocês, né? Porque a gente sabe que Leon Denis organizou. E à medida que a gente foi lendo 2, ficou... Sabe assim, quando a espiritualidade te mostra? Olha, aqui é Leon Denis, aqui é Camilo. E realmente, sempre que é Camilo, ele fala na primeira pessoa. E quando Leon vai falar, ele já não fala na primeira, ele fala na eu, tu, ele, na terceira pessoa do singular. Presta bem atenção. Então você vê, o Camilo traz a sua dor, e vem Leon Denis e vem comentando a parte doutrinária da dor que Camilo está contando. Isso vai ficar muito claro no capítulo 2. Vamos finalizar esse capítulo? Aqui ele diz, olha, geralmente os infelizes assim socorridos encontravam-se desfalecidos, exânimes, ou seja, desmaiados, como atingidos de singular estado comatoso. Outros, no entanto, ainda mostrando a condição do vale, alucinados ou doloridos, infundiriam compaixão pelo estado de supremo desalento em que se conservavam. Depois de rigorosa busca, a estranha coluna, lembra que era um grupo que estava entrando ali no vale, a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio, igualmente defendido por lanceiros hindus. Então, tinham aqueles que protegiam para evitar as agressões, para evitar qualquer tipo de maus tratos realmente que aqueles espíritos pudessem fazer com aqueles que estavam ali para auxiliar. Silenciosamente cortava pelos becos e vielas, afastava-se, desaparecendo de nossas vistas enquanto mergulhávamos outra vez na pesada solidão que nos cercava. Por quê? Porque cada um ali vivia o seu próprio inferno. Em vão clamavam por socorro os que se sentiam preteridos, escolhidos, incapacitados de compreenderem que, se assim sucedia, era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem, ou seja, mudarem para regiões menos hostis. Olha, era porque nem todos se encontravam em condições o quê? Vibratórias. Então, não é uma questão de vamos escolher quem está arrependido. Não é isso, gente. O que mais a misericórdia divina quer é trazer seu filho de volta ao seio. Mas não adianta pegar, porque o inferno está dentro da pessoa. Se recolher esses espíritos para qualquer hospital limpo, cheiroso, harmonioso, em questão de segundo, aquela sala, aquela enfermaria vai estar um verdadeiro vale. Porque o vale não está fora, o vale está dentro deles. E para onde eles forem, eles vão refletir esse vale. Entendeu? O vale, ele tem um aspecto, não é criação divina. Nenhum espírito superior criou o mal. Criou o feio. Criou o tenebroso. Quem cria o feio, o tenebroso, o fétido, o imundo, são nossas mentes adoecidas. Uma mente sadia jamais vai criar isso. Então, para onde levarem esses suicidas, o ambiente ficará entristecido, sujo, fétido e monstruoso. Por isso é que ele diz, nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem, ou seja, mudarem para regiões menos hostis. Em vão suplicavam justiça e compaixão, ou se amotinavam revoltados, exigindo que os deixassem também seguir com os demais. Então, eram esses os revoltados que poderiam atacar os trabalhadores. Daí os lanceiros hindus. Não respondiam os caravaneiros com um gesto sequer. E se algum mais desgraçado ou audacioso tentasse assaltar as viaturas a fim de atingi-las e nelas ingressar, 10, 20 lanças faziam-no recuar, interceptando-lhe a passagem. Então, já abriam ali a lança, 8 a 10 lanças para proteger, porque não adiantava levá-lo.
E aí tinha como conversar. Ô, meu irmão, não é dessa vez que você pode ir. Da próxima vez. Você não tá... Vai resolver fazer isso? O que eles iam dizer? Eu quero ir, eu preciso, eu tô pronto. Aquela que queria entrar no nosso lar. Pronto, aí a Aramita tá lembrando aquela que estava lá nos portões do nosso lar. Se passando por boazinha, por maravilhosa, por muito querida, quando ela recebeu um não, vocês viram no que ela se transformou. Tem seres encarnados assim. Quando você está dizendo sim, a pessoa dá um... Quando tu diz um não, vira o cão na tua frente. Não é verdade? Somos nós. Então, um coro hediondo, né, repugnante, de uivos e choros sinistros. Tu imagina? Só que era sinistro, em alto e bom tom. De pragas e gargalhadas satânicas. Engraçados! Me leva! Gente! Aí lembra da fala de Jesus. O ranger de dentes comum ao réprobo, ao condenado, que estertora, que agoniza nas trevas dos males por si próprio, forjados, ou seja, inventados. Mas os males da vida não é Deus que cria. Somos nós com o nosso livre arbítrio. Bem, lembramos da obra Os Mensageiros. Quase 2.000 pessoas, já espíritos, dormindo, sono, deitados. Quando André foi aproximando, entrando no psiquismo de cada um vivia um inferno. Criado por quem? Então Deus não cria o mal. O mal é criação nossa. Resultado das nossas escolhas. O bem só cria o bem. O bem só cria o belo. O bem só cria o amor. Que estertora nas trevas dos males por si próprio forjados, inventados, repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas, lamas, parecendo que loucura coletiva atacara os míseros detentos. Gente, loucura coletiva. Pensa todo mundo gritando, todo mundo gargalhando, todo mundo xingando, ao mesmo tempo todo mundo pedindo socorro. É como dizer assim, é impossível você ficar com saúde mental num ambiente desse. Até porque só o fato de você ter cometido um suicídio já mostra que a tua condição mental não era de saúde. Parecendo que loucura coletiva atacar os míseros detentos, elevando suas raivas ao incompreensível no linguajar humano. Eu não tenho nem como falar para vocês. E assim ficavam. Quanto tempo? Ó Deus piedoso! Quanto tempo? Até que suas inimagináveis condições de suicidas, de mortos-vivos, lhes permitissem também a transferência para a localidade menos trágica. Ainda é trágica, mas menos trágica. Então, assim nós conseguimos finalizar o capítulo 1 e nós vamos para o Livro dos Espíritos. Vitalidade, foi a aula da semana passada. Ele fala também na vitalidade. Ele diz, qual é essa seleção? Está bem aqui. Qual é a seleção? Justamente quando diminui um tanto a vitalidade. Quando há uma compreensão da situação que se encontra. Porque até então, muitos deles acham que estão em pesadelo. Poucos têm consciência que estão no mundo espiritual. E é necessário que diminua a quantidade de vitalidade, que entendam a situação de suicida, que se arrependam,
Porque aqui muitos estão revoltados. Querem ajuda, mas não querem reconhecer seus erros. Então é necessário que diminua a vitalidade e é necessário que reconheçam seus erros. Por quê? Porque se eles foram acolhidos ainda revoltados e se sentindo vítimas, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Agora vamos um pouquinho para o Livro dos Espíritos, que já vai nos dar mais subsídios para o nosso estudo da próxima semana. Ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, mas vamos primeiro na questão 255 de O Livro dos Espíritos. O professor Allan Kardec perguntou: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Quando um espírito diz que sofre, aí Kardec pergunta: de que natureza? Qual é a natureza desse sofrimento? Resposta: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Aí nós temos o ensaio teórico, que nós vamos precisar ler isso aqui, estudar, porque nós vamos precisar muito para o capítulo 2, para a gente entender. Vamos lá tentar aqui rapidinho alguns pontos? O corpo é instrumento da dor. A dor física, a dor, ela é orgânica. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata, a dor física. A alma, que é o espírito encarnado, tem a percepção da dor. Então, a dor, ela é no corpo ou é na alma? Ela é no corpo, mas a alma percebe. Ela percebe o quê? Se é bom ou se é ruim. Ela não sente a dor. Ela percebe a sensação, a emoção que isso vai causar na pessoa. O sentimento, a alma é emoção, é sentimento. Ela capta isso. Bateu, se eu de repente dei um bofete na Mita, ela sentiu dor física? A dor foi física. Mas esse bofete, ela teve uma dor moral? Quem é essa dor moral? É de quem? É da alma. É do espírito. Da mesma forma, se ela pisar, ela vai sentir dor. O que ela pisar forte? O que ela espírito aprende? Não pise mais desse jeito, que você vai sentir dor. Ele é o ser inteligente. Então, a alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito, não é a causa. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa. Esse bofetão que ela levou, ela guardou. Ela lembra, ela sabe. Isso está dentro dela. Se ela, como espírito, levar outro bofetão, ela vai acionar o quê? A lembrança que ela tem dentro. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, que você vai ver ele reclamando de frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. Então, se eu sinto muito frio aqui, eu posso... O que pode acontecer com o meu corpo? Com muito frio? Posso ter uma hipotermia, posso ir à morte? No mundo espiritual, eu posso recordar o frio? Mas eu vou entrar em hipotermia? Então ele diz, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se nem se queimar. Você pode atender espíritos em reunião mediúnica, ele diz, eu estou pegando fogo, eu estou sendo queimado. Mas você sabe que não tem como queimar. E que não está queimando, ele está o quê? Lembrando. E ele revive aquilo constantemente. Como ele revive aquilo constantemente, ele lembra, ele traz as suas lembranças das dores. Aí tu não vai dizer, não, isso é só criação mental. Não vai falar isso para quem não está bem da cabeça. Para ele é autêntico, é real. E aí o que você faz com alguém que está pegando fogo? Você joga água? O que você faz quando alguém está pegando fogo? Você pega um tecido bem grosso e abafa.
E é assim que a gente atende espírito em reunião mediúnica. Nós estamos agora te envolvendo com um manto bem grosso. Olha, tá vendo? O fogo acabou. Então eu vou induzindo ele psiquicamente à nova criação mental. Aí o povo quer fazer mediunidade sem ter estudado o livro dos espíritos. Aí a tia fica de cabelo em pé. Ou então vai dizer assim, não tem nada pegando fogo não, é criação mental. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito da realidade, até mesmo ocasionarem a morte? Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor num membro que não existe mais. Eu que já vivi com o papai, que amputou as 2 pernas. Uma vez as meninas me ligaram, mana, eu trabalhando, o papai está reclamando que a perna dele está doendo. Eu disse, pergunta dele em que parte da perna está doendo. Papai apontou suprapatelar, né? Aí as meninas disseram, pai, aonde está doendo? Elas já choravam por tudo, nervosas, né? Lá embaixo, minha filha, no pé. Aí ela disse, no pé? Aí ela disse, mano, ele está dizendo que está doendo no pé. Eu digo, mano, é a dor fantasma. É autêntico, ele está sentindo, não tem perispírito? Pega um Buscopan, põe 5 gotinhas e faça uma indução, o quê? Psíquica. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou ponto de partida da dor. Mais embaixo, se você dizer, ele diz assim, ó, destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Apenas por termo de comparação podemos tomar estas últimas, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Então, é isso que você tem que entender. Não é nada orgânico, são lembranças psíquicas, mas que são autênticas. Por que autênticas? Porque ele sente. Para ele, aquilo é verdade. Se torna físico. Quando a gente falar de perispírito, nós estamos falando de um corpo, é um organismo. Quanto mais evoluído o espírito, menos grosseiro o perispírito. Quando eu falo em grosseiro, é a sua semelhança com o corpo físico. Então, muitos de nós saímos do corpo, mas parece que a gente não saiu. Por quê? Por causa da grosseria do perispírito. Então, você sente fome. Você sente sede, você sente vontade de fazer sexo, você sente vontade de ir ao banheiro, você tem todas as necessidades que são fisiológicas, por conta da densidade do perispírito. Tia, como é que eu faço para transformar o perispírito mais menos denso? Segue Jesus. Por que os espíritos dizem assim? Quem muito foi dado, muito será cobrado. E a gente repete usando isso como uma brincadeira. Nós já sabemos que quem nos cobra é a nossa consciência. Então, para o espírita é mais doloroso, porque a gente vai chegar, vai ver, vai entender, e aí a dor moral é muito maior. É tudo verdade. Por que que eu não ouvi as lições de Kardec? Aí a dor moral se torna muito maior. Por quê? Porque nós sabíamos. Porque nós sabíamos. Ficou claro, gente? Você me desculpa o meu jeito seco de ser, muitas vezes. Duro, eu sei. É meu jeito, é difícil tentar mudar. Eu tento ver ser doce, mas quando eu vejo já estou com o olho arregalado de novo. Quando se fala de espiritismo, quando eu vejo as aberrações, né? O nosso amigo Murilo printou uma tela, né, Murilo? 25 mil visualizações. Tema:
As almas dos gatos, falados por Francisco Cândido Xavier. Gente, eu vou à loucura quando eu vejo uma coisa dessa. Não é pelas visualizações, não. É usar o nome do Chico. E detalhe, as pessoas acessam, veem, está lá o nome do Chico, porque isso é uma crueldade, vão ter que prestar conta com a divindade, e estão divulgando o erro. E detalhe, se está lá Chico, vão dizer que aquilo é o quê? Uma abordagem espírita. E não é. 25 mil visualizações. Então, nós do EOS, nós nunca utilizamos nenhum tema sensacionalista, porque quem acha o EOS foi porque garimpou e achou estudo espírita, porque nós não fazemos sensacionalismo. Nós não estamos preocupados em quantidade, mas sim estamos preocupados com a fidelidade doutrinária. Esse é o nosso propósito. Por isso, nós sempre estaremos estudando com as obras básicas. Nós não vamos nos adaptar à ideia particular de ABCOD. Nós aqui estudamos as obras espíritas, codificadas por Allan Kardec, e as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, e agora abrimos o trabalho com a dona Ivone do Amaral Pereira. Mas uma vez mais falamos, e aquilo é o que Kardec diz, a gente só consegue nos tornarmos aqueles que sabem identificar as peças falsas depois que aprendermos a identificar as peças, né? Saber fazer o toque. Então, como nós não sabemos, vamos para aquele que já sabe, que já fez isso para a gente, que foi o professor Allan Kardec. Vamos então envolver o professor Valdeir, que vai fazer a nossa canção, que será a nossa prece de gratidão. Agradecer, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, foram muitas lições essa noite. Nós gostaríamos de lhe agradecer, de te fazer um pedido, Senhor. Nos livre de todo o mal que está dentro de nós, para que não venhamos a cair em nenhuma armadilha. Dá-nos força para resistirmos ao mal e coragem para fazermos o bem. Que a tua paz, que a tua luz possa envolver a todos nós que aqui estamos. Graça te damos, amor de nossa vida. Que assim seja.